Estou autorando pelo ofertante dizimista e já pela vida do nosso ensinador. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos se colocar sobre os pés. Nós estamos orando pelos dizimistas, ofertantes, contribuintes para a obra do Senhor, né? Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Nós oramos e Te ofertamos, Senhor, aquilo que o Senhor, Deus de Israel, venha receber cada oferta, cada dizimista que ofertou, que o Senhor venha abençoar, multiplicar, venha repreender também, Senhor, devorador, migrador, destruidor. Deus, o Senhor é o Deus de multiplicação. Deus, multiplica esse dinheiro na Tua obra, na Tua seara. Aquele que ofertou, dizimou, aquele que não pôde, o Senhor possa abençoar para que na próxima vez ele venha ter com abundância. Deus, que o Senhor possa suprir os nossos celeiros. Deus, aqui também está o Teu servo que vai trazer a Tua palavra nesta noite aos nossos corações. Deus, que o Senhor venha usar ele para falar com a Tua igreja. Use o Teu servo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Mais um culto de ensino, hein, irmãos? Deus nos tem dado a oportunidade de estarmos aqui. Glória a Deus por isso. Amém. Todos encontraram? Tiago, capítulo 4. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Tiago 4, a partir do verso 7, vem nos falar assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Podeis assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Amém, né, irmãos? Mais um culto de ensino. Que Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos presentes. Amém? Glória a Deus. As crianças vão para a salinha para nós prestarmos mais atenção na palavra. Confesso para os irmãos que é uma responsabilidade, né? É um peso o culto de ensino, né, pastor Elton? Confesso que eu senti hoje um pequeno peso da responsabilidade do pastor Jarbas ou do pastor Elton, né, que são os pastores da nossa igreja, missionária Miriam. Eu fiquei pensando, meu Deus, o culto foi domingo, hoje é terça, já tem que dar um ensino. E a carga horária pesada, né, irmão, de trabalho. 5 da manhã, 5 e pouco, já estamos de pé, e só chega 5 e tanto, não dá tempo nem de ler Bíblia, né? E eu pensei, misericórdia, a vida de pastor não é fácil. E eu fiquei meditando o dia todo sobre isso, né? Pensando, rapaz, que situação. E fiquei me desviando ali das picuinhas do trabalho, né? Para tentar meditar mais na palavra. Vi uma picuinha ali, eu fingi que não escutava, e meditando na palavra do Senhor. Para nós realmente termos um momento de reflexão, né? De entendimento da palavra. E desde domingo, quando foi me dada a oportunidade, através do nosso pastor Jarbas, que está ali em Caldas Novas, né? Numa peleja na faculdade. Glória a Deus por isso. E veio essa palavra, Deus, né, me deu essa palavra. No domingo à noite aqui, já me veio esse versículo. E eu pensei, o que dizer, né? Uma palavra forte, um versículo forte. Um livro de Tiago
Aleluia, glória a Deus. O livro de Tiago, ele tem 5 capítulos. Um livro pequeno, né, pastor Elton? Mas eu lendo aqui o livro de Tiago, de domingo para cá, o quão poderoso o conteúdo do livro de Tiago. Se nós, hipoteticamente, pensarmos assim, só o livro de Tiago, se fosse a Bíblia, já não precisava dos outros livros. Não me leve a mal falar, mas só do conteúdo, né, irmão Ronaldo, que o livro de Tiago tem. Das exortações, dos ensinos, dos deveres que o cristão tem que ter, dos comportamentos que nós temos que ter. E Tiago escreve esses livros ali aos judeus da época, que estavam ali passando provações da fé cristã, sobre como suportar as provações, como passar pelas lutas com alegria, que eu creio que é uma situação difícil. Até mesmo nos dias de hoje, que nós temos uma vida bem melhor, bem mais favorável, bem mais confortável que os nossos irmãos daquela época. Nós temos uma vida bem mais confortável, né, irmão Clayton, do que os nossos irmãos cristãos daquela época. Então, o Tiago vem escrever essa carta, essa epístola, né, para aqueles irmãos, como passar pelas provações com alegria, como adquirir experiências nas lutas, como adquirir paciência nas provações, como no dizer popular, como engrossar a nossa casca de cristão com as lutas. Eu sei que é um tema forte, mas é o tema que Deus me deu. Sei que muitas palavras, muitos ensinos são voltados ao pastor, e eu quero aqui, primeiramente, dizer que primeiramente, né, a palavra vem falar conosco, né, que está falando, que está pregando, para nós tentarmos transmitir à igreja. E eu lendo mais a fundo esse livro de Tiago, e tentando entender, né, essa passagem, somente os versículos que eu li aqui, que é um versículo bastante conhecido da igreja, sei que bastante irmão tem decorado, né, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É um versículo pequeno, mas ele vem aqui expressar com 2 palavras aqui bem fortes, que é sujeitai-vos e resistir. Que nós possamos entender que o resistir vem de resistência, né? Vem de não ceder, não se dar, né? Não se dar por vencido. Mas essa resistência que vem falando aqui, ela vem falando da resistência espiritual. Ela vem falando da resistência de servir ao Senhor. Não é da resistência física, ou do nosso vigor físico, né? Porque sabemos que o nosso vigor físico, se nós treinarmos ali uma corrida, na academia, nós ficamos fortes, né? Se eu mais o Ronaldão ali, que está uns 2 quilinhos acima do peso, começar a correr aí, nós ficamos resistentes, fisicamente. Mas espiritualmente, é outra história, irmãos. Espiritualmente, resistir às tentações do inimigo, ela gera tempo para nós adquirirmos essa resistência. Ela gera ali uma força de vontade a mais do nosso eu, né? Ela gera vem através de uma luta contra nós mesmos, de resistir ao inimigo, para que nós possamos vencer as astúcias do inimigo contra as nossas vidas. Então eu quero dizer nesta noite sobre isso, né? Quero tentar expressar isso, que eu, que você, que nós juntos venhamos entender o que devemos fazer, né, para nós lutar contra isso. O que devemos fazer para nós resistir às tentações do dia a dia, às tentações dos inimigos contra as nossas vidas, irmãos, cara. Aquela fraqueza espiritual que vem nos abalando, que é a fraqueza do século dos crentes, é a fraqueza espiritual, é o desânimo. É aquele desânimo de vir aos cultos, de orar, de ler Bíblia. É isso que nós temos que resistir. E outra palavra bastante forte aqui no versículo é sujeitai-vos. A palavra vem dizer sujeitai-vos a quem? Sujeitai-vos, pois a? Sujeitai-vos, pois a? E a palavra sujeitar, ela transmite, né, no dicionário, é submeter. Ou tornar-se dependente de alguém. Então, se eu estou sujeito a Deus, eu sujeitei-me a Deus,
É a mesma coisa que eu estou falando, Senhor, eu estou dependente do Senhor. Como os nossos filhos, quando crianças, quando menores, né, irmão Oscar está com I de braço, irmã Jane, eles são sujeitáveis a nós, né, que somos pais. Porque depende de nós para tudo. Quando pequeno. E quando maior também. Tudo depende do pai, da mãe, para dar de comida, para dar banho, para levar, para trazer, para cuidar. Então, a palavra do Senhor vem falar isso, que nós possamos ser sujeitai-vos nós a Deus. Para nós dependermos dele. Para nós adquirirmos resistência. Para nós lutar contra o inimigo, contra as lutas do dia a dia. Sabemos que não é fácil, que a luta ela vem diariamente. Como eu disse aqui no trabalho, hoje eu meditando, né, pensando, meu Deus, o que luta? Aí vem uma luta, vem outra luta, é trabalho, é conversa, e eu pensando, Senhor, está vendo tanto que o nosso dia, um dia, se nós pararmos e meditarmos assim, separar um dia para nós ficar só meditando na palavra, a gente vê tanto que a gente sofre luta, dificuldade, tentações, tanto que a gente é afligido pelo inimigo, para que nós possamos desanimar na caminhada. Para que nós possamos ficar pelo caminho. E nós temos que lutar contra isso. E Tiago aqui, ele vem escrever aos judeus da época sobre isso. Lá no versículo 12 do capítulo 1, mantenha suas Bíblias abertas para nós dar umas aqui. Eu vou fazer que nem o pastor já, vou passear pela Bíblia aqui, os irmãos andam junto. Para ninguém cochilar, né, pastor? Amém, glória a Deus. Aqui no capítulo 1, no verso 12, olha que versículo interessante. Fala assim, todo mundo encontrou? Amém, glória a Deus. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que... Amém, glória a Deus. Isso é no capítulo 1. Lá no capítulo 4 que ele vem falar sobre resistir e sujeitar-vos a Deus. Mas no versículo 1 ele já vem advertindo. Bem-aventurado o homem, a mulher, o varão, que sofre tentação e é aprovado. Que tem recompensa, irmão. Que tem um galardão. Recompensa não financeira. Recompensa espiritual. Recompensa, resistência contra as astúcias do inimigo, contra as nossas vidas. É isso que é a recompensa do cristão. Muitas das vezes nós servimos a Deus, tanta gente serve a Deus querendo recompensa material, achando que servir a Deus vai ficar rico, vai ter casa boa, vai ter carro bom. Isso é consequência, irmão. Isso é bênção do Senhor para as nossas vidas. Mas a recompensa maior do cristão é ser aprovado por Deus nas provações. É chegar no final e dizer que foi um servo fiel, apesar das lutas, das dificuldades. É chegar no final e ter seu galardão, a salvação da sua alma. E tentar levar o máximo de gente possível, né? Sua casa, sua esposa, seus filhos, aqueles amigos ali que necessitam de uma palavra. É isso que nós temos que levar em consideração, que é a recompensa do crente. É a recompensa do cristão. Então Tiago vem advertir sobre isso. Que nós possamos ser aprovados na tentação. E que nós venhamos passar pela prova alegre. Lendo aqui, eu lembrei, né, do Clayton, o Clayton, né, que postou um vídeo lá, separando o trigo, o joio do trigo. Como é que é, né? Não sei se os irmãos viram. É no fogo. Eu não sabia. Achava que era catado ali na mão, ou separado por alguma máquina. Mas é separado, provado no quê? No fogo. O joio queima, né? E o trigo não. Uma planta. Uma semente, né? Um cereal. Imagina nós então. Nós, como servos do Senhor, nós somos provados, não no fogo que queima a nossa pele, mas é nas tentações que o inimigo tenta jogar sobre as nossas vidas. Naquelas lutas diárias ali, naquelas conversinhas aqui, conversinhas ali, naqueles pensamentos extraídos, naquele eu acho que é assim, eu acho que é ali. O achar leva muita gente ainda ao ficar pelo caminho de servir ao Senhor. Eu acho que tem que ser assim, eu creio que tem que ser assim, mas nós não temos que crer em nada, nós temos que crer na Bíblia. É na palavra do Senhor, é no manual que o Senhor Jesus deixou para nós conduzir a nossa vida cristã. E nós temos que, a cada dia, tentar
mais e mais adquirir essas resistências. Eu quero aqui, eu puxei aqui dois exemplos claros no livro de Gênesis, capítulo 39. Glória a Deus, aleluias. Vamos aqui meditar. Outra passagem bastante conhecida dos irmãos. Gênesis 39. Glória a Deus. Eu vou citar um exemplo aqui de um servo de Deus que resistiu à tentação do inimigo. Os irmãos acharam aí, já sabem de quem que eu estou falando. De José. Para nós entrar em concordância com a palavra que nós lemos aqui no livro de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de... Amém. Glória a Deus por isso. No livro de Gênesis, no capítulo 39, uma passagem conhecida também da igreja, nós vamos ler toda. Eu quero aqui separar dois versículos que falam assim. No versículo 2, logo no começo do capítulo, é o primordial do servo de Deus, é isso aqui, ó. Antes de você passar pela luta, eu e você passar pela luta. Capítulo 39 de Gênesis, verso 2, fala assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor, do seu senhor egípcio. Lá no 10, pula aí um pouquinho, amém? Continua falando assim: E aconteceu que, falando ela, a mulher de Potifar, para os irmãos entenderem a história, cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Amém? Glória a Deus. Olha só que interessante esse versículo. E aconteceu que, falando ela a cada dia. Então, nós entendemos que não foi só um dia, né, missionária? A cada dia, então foi vários dias. Ela tentando ter com José e ele resistindo à tentação e tentando sair da armadilha. Olha só que interessante. Porque nós lemos assim tão superficialmente essa passagem, nós já sabemos que tudo aconteceu num dia só. Né? Que ele foi para a casa de Potifar e já foi tentado e já correu, mas não foi assim. Se os irmãos lerem pausadamente a palavra, os irmãos vão ver aqui, ó, fala assim: e falando ela a cada dia, e ele o quê? Resistindo. E ele resistindo à tentação. E ele tentando sair da armadilha, porque ele sabia, porque lá no capítulo, no verso 2, fala que o Senhor estava com José. Então, quando o Senhor está comigo, com você, nós conseguimos identificar uma luta, nós conseguimos identificar uma prova, nós conseguimos identificar um prato armado pelo inimigo para as nossas vidas. Porque primeiramente o Senhor está comigo e com você. Porque se nós estamos dispersos, se nós estamos distraídos, eu garanto para você que eu e você caímos, trupicamos, tropeçamos. E a passagem aqui, o livro vem falar mais e mais. Os irmãos conhecem a história de José, sabe o quanto José foi abençoado, foi governador do Egito, a autoridade estava sobre a mão de José. Mas não foi de um dia para o outro, está vendo que começa lá atrás, começa dele resistindo à tentação, começa dele resistindo ao pecado, dele sujeitando a vida dele a Deus. É isso, começa assim, para que depois, lá na frente, nós possamos receber a nossa bênção, o nosso galardão, a nossa recompensa. Começa assim. Primeiro nós temos que passar por uma dificuldade, primeiro nós temos que passar por uma luta, passar por um processo, para que nós possamos ter um bom resultado. É isso que acontece. Então, José aqui é um exemplo claro de resistência às tentações, de resistência à luta, de resistência ao inimigo contra a vida dele. E quão próspero foi José. Vamos andar na Bíblia, vamos lá para o livro de 2 Samuel. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. 2 Samuel, capítulo 11. Aleluias, glória a Deus. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Aleluias. Porque eu entendo, irmãos, que sabemos que o Senhor Jesus se fez carne sobre essa terra,
levou sobre si nossos pecados, nossas dores, naquela cruz. E por causa disso nós temos a salvação da nossa alma. Mas eu e você, nós fizemos uma escolha, né? De servir ao Senhor. O erro, talvez, né? Imagine comigo. Se você hoje está na igreja e se arrepende de servir ao Senhor, acha difícil, então o seu erro foi escolher servir Ele lá atrás. A partir do momento que nós decidimos servir ao Senhor, entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós sabemos que não é fácil, que nós encontraremos dificuldade, luta, mas nós não devemos pensar nisso, como eu falei, que nós devemos pensar na nossa alma, da salvação da nossa alma. Então a escolha foi minha e foi sua servir ao Senhor. Então que nós possamos, através dessa escolha, aprender a cada dia mais como servir a Ele, como nós devemos nos comportar em servi-lo com excelência. Todo mundo encontrou? 2 Samuel capítulo 11, amém? Glória a Deus, aleluias. O outro servo do Senhor, Davi, é uma passagem, né, bastante conhecida também, mas para nós fazermos comparação, a palavra do Senhor é para isso, para nós aprendermos, né, missionário? Então nós temos que pegar aqui os servos do Senhor, que acertaram, que erraram, para nós aprender com eles. É isso que a Bíblia serve, o manual de vida. Então a palavra do Senhor vem falar aqui no capítulo 11, vou fazer igual nós fizemos no José, ler 2 versículos aqui, mas a história os irmãos conhecem. Capítulo 11, verso 2, fala assim: E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando. E esta mulher muito formosa à vista. Lá no verso 4, amém? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. Aleluias, glória a Deus, até aí. O que é que nós possamos aprender? Sabemos que Davi é o segundo coração de Deus, né, nesta terra. A intimidade que Davi teve com o Senhor, poucos tiveram, e olha lá para ter nos dias atuais. Então, mas nós temos que aprender com os erros. Nós aprendemos que José resistiu à armadilha do inimigo através de dias, não foi? Ele resistiu para não cair na armadilha do inimigo. Interessante que Davi já caiu facinho da armadilha do inimigo. Não resistiu à tentação. E que nós possamos trazer para os nossos dias atuais essas duas passagens, para que nós possamos aprender. O culto de ensino é para isso, né? Para que eu e você aprendamos mais com a palavra do Senhor, com os acertos e com os erros dos personagens da Bíblia. Então, como assim trazer para o nosso... Eu citei duas passagens, só porque fala de prazer, não é isso. Eu quis trazer a referência sobre resistência sobre a luta. É isso, pega somente essa parte. Vamos aprender isso. É resistência do laço do inimigo para as nossas vidas. E se nós trazermos os dias de hoje, nós estamos muito mais sujeitos a cair nas armadilhas do inimigo do que esses irmãos aqui. Porque hoje é tanta da coisa, tanta da luta que é sobre as nossas vidas, diariamente, continuadamente, todos os dias, desde o nosso levantar até o nosso deitar, e que nós temos que resistir a cada dia, cada luta, cada dificuldade, cada questão que aparece, até mesmo no nosso falar, no nosso olhar, nós temos que vigiar, nós temos que nos policiar. Como eu disse lá, eu estava aqui hoje meditando e teve lá um rapaz no trabalho que veio para, né, empresa, firma, os irmãos sabem como é que é, veio para contar a fofoca não sei de quem, e eu ali escutando e meu pensamento estava longe. Eu pensei, eu não posso, hoje não é dia. Está vendo como é que é a situação? É desse jeito, não é, irmão Ronaldo? É difícil, é dificultoso para nós, mas não é impossível.
Eu lembrei aqui, se os irmãos, não sei se os irmãos já viram, um videozinho do irmão aí, não sei se ele é irmão, não sei o que ele é. Um senhor bastante simples. Eu acho que, se eu não me engano, é seu Raimundo. Lá no vídeo está assim, seu Raimundo Carroceiro. E que o repórter chega para ele e pergunta o que ele está fazendo da vida. Acho que os irmãos já viram. E ele fala assim, rapaz, agora eu estou inventando de ser evangélico. A coisa mais difícil que tem é ser evangélico. Na simplicidade dele, no jeito dele falar simples, é interessante, se torna engraçado, mas olha só a versão, né? Olha só o que tenta passar a mensagem. Ele fala assim, eu estou inventando de ser evangélico, é a coisa mais difícil que tem. Não pode roubar, não pode matar, não pode passar os outros para trás, não pode mentir, não pode ver televisão, não pode novela, não pode fazer nada e ainda está arriscado eu ir para o inferno. Os irmãos já viram? Então eu vendo aquilo e falei, rapaz, e é um vídeo engraçado, mas é aquilo mesmo. Não pode roubar, não pode matar, não pode mentir, não pode fazer nada de errado. E ainda está arriscado eu ir para o inferno ainda. Ainda ele termina e fala assim, e é verdade, confirmando. Então, é isso, é simples assim, e é verdade mesmo. Servir ao Senhor não é fácil. E não pode essas coisas mesmo. Não pode mentir, não pode roubar, não pode matar, não pode enganar, não pode prostituir, não pode adulterar. Mas se você não fizer nada disso, mas ainda assim, dentro de si, você não sujeitar-vos a Deus, ainda é arriscado ir para o inferno ainda. Não ser dependente do Senhor. É isso que é o segredo da coisa. É a dependência do Senhor nas nossas vidas. Então nós temos que, a cada dia, lutar, tentar fazer como o Senhor Jesus fez no livro de Mateus, capítulo 4. Aleluias, glória a Deus. E aconteceu que, tendo uma decorrido... Bíblia nova, fazer inveja para os irmãos, né, mano? Aí eu estou meio perdido nela aqui ainda. Mas é nova, ó, irmãos, ó. A Bíblia que eu tinha, irmãos, era a Bíblia de estudo pentecostal. Foi o irmão Ronaldo que me deu. Irmão Ronaldo, você lembra? Você lembra? Você lembra, irmão? Foi o irmão Ronaldo que me deu. Já estava com 5 anos na Bíblia que eu tinha. Que eu tenho, tá lá em casa. Aí já estava meio surradinha e eu comprei uma, abençoei ali outra, e assim vai, né? Amém? Livro de Mateus, glória a Deus, aleluias. Capítulo 4. Aleluias. O nosso mestre, aquele que levou consigo nossas dores, as nossas enfermidades. Por causa dele nós fomos sarados, irmãos. É por causa dele que nós ganhamos a nossa salvação do Senhor Jesus. No livro de Mateus capítulo 4, todo mundo encontrou? A tentação de Jesus. Vamos ler, amém? Então, amém. Eu vou ler um versículo, os irmãos lê outro, para ninguém dormir. Amém? Eu começo. Mateus capítulo 4 fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha que forte o 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o... Aleluias, glória a Deus. Com o Senhor Jesus, irmãos, uma passagem aí forte, tremenda. Olha quantas tentações o inimigo teve com ele aqui. 3 situações, né? Ele resistia e ele vinha com um argumento. Ah, mas se você fizer isso e isso, vou te dar isso e isso. Se com Jesus ele insistiu, persistiu, ofereceu, imagina com nós, irmão, que somos meros seres humanos, falhos, pecadores, de mentes poluídas, fracos. Mas, não por isso, devemos sujeitar a Ele. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que sujeitarmos a quem? A Deus. Sermos dependentes de quem? A Deus. Então a palavra do Senhor ela vem dizer bem clara que o Senhor Jesus foi tentado, mas Ele também resistiu tremendamente. Aleluia. Estava consagrado, estava separado. Que não prepara, né? Que se chamar nós para jejuar, nós até briga. Se falar para nós ficar sem um café da tarde, nós dá até, no dedo passando, nós chuta até cachorro na rua, de nervoso. Sem um café. E se for para jejuar? 40 dias e 40 noites. Nós nem aguentamos, né? Morremos, né? Mas vai que morre e é salvo, né? Está jejuando, né? Vai que cola, né? Mas não é assim, irmãos, né? Nós temos que ser atentos. Nós temos que ficar atentos. E eu aprendi tanto com essa passagem, né, bíblica, que esse tema de sujeitar, né? Eu pensei, mas será que nós damos conta de sujeitar, né? De resistir? E eu lembrei aqui, ó, da tentação de Jesus. Está vendo que a palavra ela nos dá resposta para todas as nossas dificuldades. E um versículo que vai de encontro a isso aqui é lá, ó, vamos lá. 1 Coríntios 10. Que eu vai bater de frente aqui que eu estou falando. Aleluias, glória a Deus. Pela oportunidade de nós estarmos aqui, aprendendo da palavra do Senhor. A palavra, ela nos dá socorro, suporte para toda e qualquer luta. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Olha só que interessante, vai falar assim. Paulo escreve assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluias. Está vendo que o versículo ele é 2 partes aqui? Ele fala que a tentação vem, a tentação é nos dada, mas que Deus é fiel. E no meio do versículo ele fala assim: mas antes que a tentação é vos dada, Deus já nos dá o escape dela. Ela vem junto, a tentação vem. Mas aquele que está resistente espiritualmente, aquele que está preparado, atento, como José estava, ele vai ter o escape. Ele vai ter como sair daquela dificuldade, daquela luta. Ele vai ter como sair da situação. Porque muitas das vezes nós encontramos tantas situações assim que nós achamos que nós não temos saída. Não tem como sair dali. A dificuldade está tão grande, a luta está tão grande. A dificuldade financeira está tão elevada, tanta coisa. A dificuldade espiritual, o desânimo. Mas a palavra do Senhor ela é bem clara. Diz que antes que a luta vem, Deus já nos dá o escape dela. Basta nós estarmos sujeitos a Ele. Basta nós estarmos com a nossa resistência firmes. Basta que nós estarmos com nossa armadura espiritual afiada, né?
como aqueles cavaleiros épicos lá, ferro aqui da cabeça aos pés, espada afiada, que a espada é a palavra do Senhor. Então que eu e você possamos, irmãos, eu e você possamos resistir, possamos persistir e continuar a caminhar perante ao Senhor. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para os jovens ficar na casa do Senhor, não é fácil para ninguém, mas mais difícil ainda, irmão, é viver sem Cristo. Mais difícil ainda é morrer sem Ele. O mais difícil ainda é não ter com quem você chorar aos pés e declarar, clamar uma ajuda. O mais difícil é isso, e nós temos o Consolador, o Espírito Santo, ao nosso favor, né, irmão Roberto? Nós temos, e glória a Deus por isso. Então não deixamos que o inimigo venha colocar isso na nossa cabeça. Ah, já que servir o Senhor é difícil mesmo, vamos largar este mão. Não, vamos continuar, vamos persistir. É isso que o inimigo quer, que nós ficamos pelo caminho. É isso que ele quer, que nós resistimos. É isso que ele quer. Mas nós não possamos deixar isso acontecer. Nós possamos valer, façamos, né, valer a pena o que o Senhor Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Nós fazemos isso. É tão grandioso, né, quando eu escuto a passagem que fala ali, né, a passagem de Maria Madalena, quando ela vai ao túmulo ali de Jesus, e que ele aparece para ela, e fala, por que me procuraste entre os mortos? Porque ele já tinha ressuscitado, estava vivo. Olha só que tremendo, irmão. Ele não é um mero ser humano. Ele não é qualquer um. Ele é aquele que levou tudo, pagou o alto preço de sangue pela minha vida e pela sua vida. Mas até nós entendermos isso, até nós clamarmos, nós entender essa situação é difícil. Mas vamos tentar, irmãos. Vamos persistir. Vamos continuar. Vamos caminhar juntos. Porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Uma brasa sozinho não faz fogo. Mas juntos, com a ajuda do nosso pastor, né, da nossa missionária, dos obreiros, eu creio que o alvo é a salvação das nossas vidas. Esse é o alvo. Então que nós possamos continuar nessa caminhada, que os irmãos possam ter entendido, né, o ensino, a palavra. Perdoe se eu falei alguma palavra que não entenderam, mas aqui nós temos uma igreja próspera em fazer pregadores, em dar oportunidade de nós estarmos clamando a palavra do Senhor, nós aprendermos uns com os outros. Talvez uma palavra que você não entenda comigo falando, você já entende com o Cláudio falando, pastor Eldo falando. Então nós estamos entre irmãos. Então nós não devemos observar os erros, né? Nós devemos assim, fazer como nós fazemos com o nosso chefe, né, quando vem falar alguma coisa de errado. Absorvemos só o que nos interessa e deixamos para lá o que não interessa. Então que os irmãos tenham absorvido aquilo que Deus queira que os irmãos precisam ouvir. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Vai passar algum recado, irmãos? A missionária vai. Nós vamos estar servindo a ceia para os irmãos que não ceou domingo. Amém? Irmãos, vamos ouvir um louvor? Nós estamos no horário, né? Deus abençoe o irmão Renato pela palavra. A irmã Cidinha disse algo, a gente vindo, eu comentei com ela sobre a preocupação do pastor, sobre... Ele fica preocupado com a igreja, né? Terça-feira, culto de ensino, e a gente torceu muito para que essas aulas não caíssem na terça-feira. E a irmã Cidinha falou algo, irmão Renato, e pensando bem, o Senhor sabe trabalhar.
né? Nós estamos aqui, nós temos comentado muito com o pastor sobre isso. Nós estamos aqui agora, dia 16 de janeiro, se Deus permitir, completando 10 anos. E nós temos já uma igreja formada. A gente sempre vai chamar de igreja pequena por causa do quadrado, né? O quadrado aqui é pequeno, cabe 70 cadeiras. Mas aqui tem tantos talentos, irmãos. Tem tantos homens e mulheres cheias de talentos da parte do Senhor. E talvez, irmã Renato, se Deus não tivesse proporcionado essa situação dessas aulas, gente, pensa comigo, são 4 dias na semana, né? 5, né? De segunda a sexta. Tanta votação lá naquele grupo, irmão Renato, e saiu exatamente na terça-feira no culto de ensino. E talvez, irmãos, talvez não, que na vida do crente não há talvez, Deus proporcionou uma situação para que homens e mulheres exerçam o que têm aprendido, né? Eu brigo e brinco com os irmãos, casa, com estou aprendendo, mas está aprendendo até quando? Vai colocar em prática quando? Então, eu creio que os obreiros, acredito que as irmãs missionárias também terão sua oportunidade, vão ter essa oportunidade. Não adianta, irmão Renato, de cada pessoa Deus vai usar de uma forma. Cada um vai trazer um ensino diferente. E outra coisa, irmãos, a igreja sábia, ela faz exatamente o que o presbítero Renato disse aqui. Ela se alimenta daquilo que sai e ela deleta aquilo que é imperfeito. Por quê? Hoje o irmão Renato está aqui em cima, amanhã ele senta e você sobe aqui, né? Então, isso é um grande aprendizado. Hoje eu ensino e amanhã eu aprendo. Esse último texto que o irmão Renato leu, da tentação de Jesus, irmãos, no nosso pensamento nu e cru, haveria necessidade de Jesus ser tentado pelo diabo? Gente, o que é que o diabo está fazendo lá em cima, diante do Senhor? É uma palavra que nos deixa pensar, irmãos. Então, Satanás, ele veio para tentar. A missão dele vai ser tentar. Eu brigo muito quando alguém diz, o diabo está terrível. Não, o diabo não está, ele é terrível. E ele vai estar terrível até o dia que Jesus voltar. Mas a resistência é individual. O diabo sabe qual a gracinha que ele vai passar nos meus olhos e vai me chamar a atenção. Ele sabe qual é a gracinha que vai passar nos seus olhos e vai te chamar a atenção. Cabe a nós, irmãos, fazer o quê? O que nós aprendemos aqui hoje. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que tanto crente cai? Sabe por que tantos dons engavetados? Porque a gente não resiste. A gente não resiste o desânimo. A gente, irmão Renato, não resiste à preguiça, o relaxo, né? Já pensou todo dia você ler um texto bíblico, Claito? Vira pregador, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que aprendeu, você vai ensinar, concorda comigo? Então, a partir do momento que você aplica em aprender, você está resistindo. Resistindo o quê? Ao teu chamado. Deus te chamou, isso você já sabe. Nós já sabemos que nós fomos chamados. Às vezes a gente fica batendo numa tecla com um crente, olha, você tem um dom, olha, você tem um chamado. Ai, mas eu nunca descobri para que Jesus me chamou. Você não se envolveu com ele. Só conversa com Jesus quem se envolve com Jesus. Então eu entendo que Deus está preparando, irmãos, um novo tempo para essa igreja. Eu creio que Deus está fazendo algo novo. Nós dissemos no começo do ano, vou dizer na metade do ano, se for me permitida a oportunidade, vou dizer no final do ano, o Senhor está sim ocupado com as paredes da sede que vai se levantar. Mas o Senhor está interessado em que você e eu sejamos construídos um tijolo após o outro. Um pouquinho de tijolo, um pouquinho de massa, um pouquinho de ferro, aleluia, um pouquinho de concreto, tem que dar firmeza à tua fé, porque Jesus está voltando, irmãos, a figueira está balançando, não adianta achar que vamos permanecer crente, vivendo o sonho da indolência. O que é o sono da indolência? Eu sei que eu sou chamada, eu sei que eu sou escolhida, mas eu vou esperar mais um pouco, Júlio, eu vou deixar para depois. A minha pergunta é, quem te garante que o depois virá? A gente tem que se perguntar isso todos os dias, irmãos. Quem nos garante que amanhã eu vou poder, irmão Igor, ir visitar alguém que está precisando? Quem me garante, irmãos?
Quem me garante que amanhã, quem está doente ainda vai continuar doente esperando a minha oração? Quem me garante? Se nós aplicarmos o nosso coração em querer entender o nosso chamado, se aplica na palavra. Leia a palavra, coma a palavra. Meu pastor dizia, mastigue a palavra, assim como a vaca mastiga a grama. Vai mastigando e pensando, e você vai viver algo novo. Vamos ouvir ali um louvor? Cássia, louva o Senhor com o louvor. Irmãos, você ouviu a palavra. Você leu os textos que estão registrados. Enquanto a irmã adora o Senhor, eu queria que você pensasse sobre a tua resistência. Qual tem sido a tua resistência? Você tem resistido até que ponto? Irmã, eu tenho lutado tanto que eu desisti. Irmãos, eu tenho uma dó de crente, eu desisti. Será que você sabe o que significa eu desistir? Já pararam para pensar? Não, eu estou tentando, mas eu desisti. Desistiu e vai receber o quê mesmo? Quem desiste chega aonde mesmo? Pensa na tua resistência. E peça ao céu resistência espiritual, porque nós estamos precisando olhar para o alto, irmãos. Enquanto nós estivermos focados, já pensou se Jesus pensa na fome dele, Igor? Já pensou se Jesus pensa, irmã Cidinha, na fome que ele estava sentindo? Ei, Satanás, vai para o teu lugar, porque nem só de pão vive o homem. Não pensa no teu problema, pensa no tamanho do Senhor da tua vida. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos mais uma vez, né, na casa do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural.
Aleluia, Jesus. Que nós possamos, irmãos, viver a cada dia, né, rompendo em fé, como foi ministrado aqui nessa noite, que possamos ter resiliência para viver, para sobreviver às tentações, né? Rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, a cada dia eu vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia, assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, vou estar lendo o texto da ceia. Os irmãos que não ceou no domingo, nós vamos estar entregando a ceia. São quantos irmãos que não ceou e vai cear? Os irmãos que for cear, senta aqui, por gentileza, para nós estar. 1 Coríntios 11, 23, que diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Somente até aqui os irmãos já sabem. Não vou estar, né? É só a irmã que vai. Vamos estar orando, né? O Júlio vai levantar, nós vamos estar orando. E depois partir o pão. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, levantando este pão feito por mão humana, mas nesse momento, Senhor, não vai ser mais um pão, vai ser lembrado, Senhor, o teu corpo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós consagramos, Senhor, em nome de Jesus, assim também nós consagramos este cálice, meu Deus, este suco, mas nesse momento não vai ser mais um suco. Derrama, Senhor, a gota do sangue, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A irmã pode cear, em nome de Jesus. Por esta rica oportunidade, Deus, leva cada um dos teus servos em paz, livrando do homem sanguinário, livrando do acidente, livrando de toda astúcia e toda cilada do inimigo.